Mano, será que já existiram outras Shinju antes da aparição do Jura e dos seus aliados? É este o tema do vídeo de hoje. Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. Como sabemos, o mangá do Boruto está no seu hype máximo e com certeza está entre os melhores mangás da atualidade. Só que para isso acontecer não basta um herói pica. Obviamente que a trama também precisa de vilões poderosos. Ainda mais com um Boruto estupidamente forte. O moleque tá mais pra Meliodas do Nanatsu no Taizai do que Naruto do Naruto Shippuden. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Nesse cenário, Jura e as outras árvores divinas tomaram para si esse papel, já que o Kawaki não é um vilão, não passa de um sujeito de poucas ideias. Como é, Titi? Se tornar um rebelde sem causa! E é por isso que esse moleque aí vem causando vários problemas ao nosso protagonista. Por outro lado, temos o Koji. Esse cara aí é um capítulo à parte. Após mais uma humilhação nos primeiros capítulos do Two Blue Vortex, o sujeito picou a mula e simplesmente sumiu. Então a tarefa de super vilão caiu no colo do Jura e da sua gangue de clones da Shopee. Como sabemos, as Shinju são um grupo formado pelas 4 árvores divinas, que adquiriram autoconsciência após capturarem humanos e receberem corpos semelhantes ao deles. Atualmente temos conhecimento sobre Jura, Hidari, Matsuri e o clone do Bug. Manos, no capítulo 12 do mangá veio uma dúvida na minha cabeça. Será que essas 4 criaturas foram as primeiras árvores divinas que nasceram na Terra? Não sei. Só que antes de responder essa pergunta, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E se você está assistindo esse vídeo pelo celular, clique no botão hypar. Isso. Primeiro vou explicar por que tive essa dúvida, de onde nasceu essa ideia de Jiriko no meu cabeção. No capítulo 12, como a união de poderes e o trabalho em equipe entre Boruto e Sarada, e por que não Konohamaru, Hidari foi derrotado. Só que na real coube ao Kawaki aparecer e usar o seu karma para aplicar um fatality no inimigo. O Hidari foi de F. Até aqui tudo bem e nada fora do normal, porém o que aconteceu depois levantou algumas dúvidas. O Hidari morreu e um objeto estranho apareceu, a tal alma espinhosa. Parece que este objeto é a chave para Boruto salvar o seu mestre Sasuke. Então sim, este item é muito importante, tanto que o Jura ficou bolado por Boruto saber sobre a sua existência. Motivo o bastante para que o vilão mudasse a sua estratégia e agora ele quer a cabeça do Boruto. Então, meus amigos, é neste ponto que podemos fazer algumas teorias. Primeiramente, que sim, existe uma boa possibilidade de outras árvores divinas já terem aparecido antes do Jura e companhia. Tudo porque Kajin Koji foi quem confirmou ao Boruto que o objeto que surgiu após a morte do Hidari é a alma espinhosa, nos permitindo um pensamento lógico. Como ele sabe disso? Se a alma espinhosa vem apenas das Shinju, então isso significa que existe uma boa possibilidade do Kajin Koji já ter esbarrado com uma delas por aí. Mano, vai que o clone do Jiraiya já derrotou uma Shinju e uma alma espinhosa surgiu. Não digo que essa é a única forma dele saber sobre este item, mas é a melhor opção. Vale lembrar que o clone do Jiraiya é um personagem que desapareceu por um bom tempo. Então não é nenhum absurdo o Kishimoto nos mostrar um flashback, ou até mesmo um diálogo entre Boruto e Kajin Koji que relate o seu encontro com uma Shinju no passado. E cai aqui entre nós, obviamente que o Koji tem poderes para brigar no mano a mano com uma Shinju. O cara é o clone do Jiraiya, não tem nem como ele ser fraco. Ou você realmente acha que o Koji não daria conta de uma árvore divina como a do clone do Bug? E aí, você acha que daria conta ou não? Comenta aqui embaixo. Outra possibilidade seria o Kajin Koji de alguma forma ter descoberto algum tipo de registro sobre as árvores divinas. Algo que pudesse dar pistas sobre essas criaturas. Porém, isso não faz muito sentido, uma vez que as Shinju como alter ego são recentes.
Não creio que haja registro dessas criaturas. Se bobear, nem mesmo o Momoshiki conhece esse tipo de monstro. Sendo assim, o meu palpite é que o Koji já enfrentou uma Shinju no passado, talvez uma não tão forte, e por isso ele saiba que para salvar o Sasuke, o Boruto precise da alma espinhosa. É mesmo, é? Porém, isso são apenas algumas possibilidades, teorias. O fato é que eu não espero nenhuma super explicação do Kishimoto do porquê o Kajin Koji sabe tantas coisas sobre as árvores divinas e também a alma espinhosa. Vai ser algo muito parecido com a volta da Kurama no corpo da Himawari. Uma explicação simples, do tipo é o destino. Sendo assim, existe sim a possibilidade de outras Shinju terem aparecido antes do Jura, Hidari e dos outros, porém não tão poderosas. Inclusive eu tenho uma pergunta para você me responder aqui embaixo nos comentários, só que antes um aviso rápido. Eu já fiz um vídeo sobre a volta do Sasuke após a morte do Hidari. Se você ainda não assistiu, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Então vamos à pergunta. Será que com a morte do Hidari, o pai da Sarada poderia ter morrido junto com o seu clone? Qual é a sua opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários. Quem sabe eu posso fazer um vídeo com esse tema, dando a minha opinião e lendo o comentário de vocês. Fechou? Legal! Bem louco! E já que temos uma audiência rotativa, nem todo mundo assiste todos os vídeos do canal, agora vamos de data de lançamento e spoilers para o capítulo 13. Segundo o site da Manga Plus, que é o site oficial onde são publicados os capítulos do Boruto, o capítulo 13 do mangá do Tio Blue Vortex será lançado no dia 20 de agosto. Inclusive você pode ler o capítulo em português e de graça no site Manga Plus. Em relação aos spoilers, o site oficial do Naruto deve divulgar uma página do capítulo no dia 14 de agosto. E é claro que eu estarei postando tudo aqui no nosso canal. Para você não perder, se inscreve e ative o sininho das notificações. Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. E aqui uma dica top, se você curte animes e mangás como One Piece, Black Clover, One Punch Man, Nanatsu no Taizai, Boku no Hero e, claro, os clássicos Dragon Ball e Boruto, além de outros que devem aparecer, confira o meu segundo canal, André Animes e Mangás. Lá eu estou postando vídeos diariamente acerca destes assuntos. Também vou deixar um link aqui na descrição, beleza? Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até agora e até a próxima!